Aconselhamento para casais. E hoje o ensinamento, né? Nós já, semana passada, estamos fundamentando na passagem de construir a casa sobre a rocha, Mateus que é 7, Jesus. né? 24, 27. Isso, Mateus 7, 24 a 27. E o primeiro elemento é o ouvir, né? O ouvir e depois colocar em prática o ouvir, né? O segundo passo. E hoje, Dalvani, nós vamos trabalhar Mateus 5, versículo 3, não é isso? Isso mesmo. Mateus 5, versículo 3, que é a humildade. A humildade. Então fala aí para nós sobre a humildade. Isso, nessa semana, né, nós iniciamos como o tema edificando o casamento, né, segundo o que foi projetado por Deus. Porque o nosso casamento, o seu casamento, foi projetado por Deus, né? Infelizmente, nós muitas vezes, né, não acreditamos muitas vezes nisso, que realmente Deus projetou o nosso casamento, é a vontade de Deus, né? E foi Deus que nos escolheu como família para edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus. E um elemento muito fundamental, né, para essa construção deste projeto de Deus é a humildade, né? Já estudamos sobre o ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, mas nós temos um elemento muito importante para o alicerce da nossa casa, para o alicerce da nossa família, o alicerce da vida conjugal. Então é a humildade, é a pedra principal do alicerce. Porque Jesus começou, né, o Sermão da Montanha com humildade? Porque a humildade é a raiz que alicerça todas as outras virtudes. O humilde é desprendido de tudo e aberto para aprender sempre. Então, quem é humilde, ele é desprendido de tudo, está sempre aberto para aprender. Não se considera o dono de toda a verdade final. O melhor termômetro para medir a humildade no coração de uma pessoa é saber se ela tem prazer em ouvir e servir, mesmo quando não merece ser servido, né? Lá em João 13. Então a humildade é fundamental. Felizes os humildes de coração, né? Porque verão a face de Deus. Então você que é humilde, você que busca essa humildade na relação, né, familiar, isso é muito importante. Esposa, nós não somos, né, o dono da verdade. Nós precisamos ter humildade, né, para aprender. Nós precisamos ter humildade para ouvir, né, nós precisamos ter humildade também para colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado enquanto viver em família, enquanto viver, né, e ensinar os nossos filhos, porque pais humildes, filhos também humildes. Isso, então, é muito importante esse alicerce, o primeiro alicerce, né, para construir a nossa casa sobre a rocha, é a humildade. Então, se você não tem praticado essa humildade em reconhecer, né, que você precisa muitas vezes da ajuda, que você precisa do outro, que você precisa do seu esposo, que você precisa dos seus filhos, né, que você precisa da sua família, não queira, né, viver sozinho, isolado, né, sem humildade. O humilde, ele reconhece que ele precisa do outro. Ele precisa do outro para viver aqui na terra. Muito bem, muito bem. Então, essa semana, nessa segunda-feira, a gente vai falando sobre essa humildade. E amanhã nós vamos celebrar uma santa que é exemplo de humildade, Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu trago também aqui o evangelho, na qual Jesus estavam os discípulos discutindo quem era maior entre eles, quem era o maior. E Jesus entrou no pensamento deles e pegou uma criancinha, colocou no meio deles e disse: o maior seja como essa criança, né? Então ali é um ensinamento de Jesus para dizer a nós que a humildade, ela é o contrário daquilo que o mundo prega. A soberba, o poder, a ganância. Então, a humildade, ela nos introduz na intimidade com Deus. O humilde agrada a Deus. O soberbo
desagrada a Deus. Então, e nós precisamos muitas vezes ter essa humildade, não buscar o poder, não buscar ser arrogante, né? Ver essa lógica de Deus. A lógica de Deus é uma lógica diferente do mundo que nós vivemos. Então muitas vezes a nossa ação é como os discípulos também. Muitas vezes agimos, queremos ser o primeiro, queremos ser os mais fortes, queremos ser os tais, os mais importantes, queremos estar sempre acima, né? Essa questão do empoderamento é muito preocupante, o empoderamento, o feminismo, o machismo. Então a gente tem que buscar a humildade. Jesus colocou essa criança justamente para dizer, aquele que se faz como criança, aquele que se coloca a serviço, esse aqui é o maior diante de Deus. É essa graça que nós devemos buscar dentro da nossa família, dentro do relacionamento do casal, do esposo, da esposa, é buscar servir um ao outro. E a humildade é um processo também de humilhação. Jesus se tornou humilde porque foi humilhado. Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou humilde porque foi humilhada dentro da sua congregação. E os santos se tornam humildes porque foi humilhado. E nós somos humildes quando somos humilhados. Muitas vezes a gente precisa se dobrar, né? Às vezes a esposa age de uma forma que machuca, o esposo também, né? Uma palavra, alguma coisa que machucou, e aí a gente tem que se dobrar para exercer essa humildade. E a gente ganha. A humildade, ela só traz para nós ganho. Ganha o céu, ganhamos a presença de Deus, ganhamos a paz interior, ganhamos tudo. O soberbo perde tudo. O soberbo, ele acha, lembra do evangelho de ontem, né? O rico e o pobre, Lázaro, né? O rico, enquanto estava aqui, estava soberbo, não tinha humildade. Não tinha humildade. Vivia em cima de tudo, pisando em todos, mas o fim dele foi um inferno. Lázaro, que viveu a humildade, né, que diante das feridas que a humildade causou nele, né, não só a questão da pobreza, mas a questão também da humildade, porque a humildade, a gente só consegue viver quando a gente vive o amor, e o amor gera em nós também feridas, né? A humildade gera em nós feridas, assim como gerou em Lázaro, mas ele conquistou o céu. Você percebe que Lázaro tem nome, mas o rico não tem. Nem nome o rico tem. É tão rico, mas nem nome tinha. Lázaro era humilde, mas Jesus deu um nome. E dar um nome é importante, é dizer, é valorizar. Quando na palavra de Deus você tem nome, você é alguém, você, né? Tem uma entidade, você tem uma identidade. Isso. Né? E a questão da soberba, do orgulho, né, da riqueza do homem rico, nem nome tem. Porque Deus Deus não concorda, Deus não se agrada com quem é soberbo. Sai da presença de Deus. E aquele que sai da presença de Deus nem nome tem. Amém? Então que nós possamos buscar hoje a humildade, que nós possamos viver hoje essa humildade, essa simplicidade, servir, viver o segundo mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. Isso nos torna humilde. Quando eu vou amando o próximo, quando eu vou entrando na vida da minha esposa, ajudando a minha esposa, ajudando o meu esposo, ajudando os filhos, isso vai me tornando mais humano e mais humilde. Isso mesmo. E o mais próximo, né, o cônjuge, são os filhos, são os nossos familiares. É aquele que realmente está próximo de nós, exercermos realmente essa humildade. Para sermos humildes, né, próprio Jesus nos ensina. Então é nos tornando como criança, né? Amém, bendito seja Deus. Então, gente, vamos pedir a Deus a força, né? Tudo isso acontece mediante a oração. A oração é o veículo que nos leva a viver todas as virtudes que Deus tem para cada um de nós. Então você pode fechar um pouco seus olhos nesse momento, se você tiver com sua esposa, com seu esposo, segure nas mãos e vamos juntos pedir a graça de viver a humildade, que o Senhor Jesus,
Que a Sagrada Família de Nazaré nos ajude a tirar do nosso coração toda soberba, a tirar do nosso coração todo orgulho, a tirar do nosso coração todo o pensamento de poder, de ter, de ser maior do que o outro. Nós não somos maiores do que ninguém, também nem menores. Deus nos fez por iguais. Peçamos ao Senhor que caia toda falta de humildade por terra, tudo aquilo que nos impede de perdoar, tudo aquilo que nos impede de amar, que caia de nós esse pensamento de ser o primeiro, de estar pisando em cima do outro, dessa busca gananciosa pelo poder, para aparecer, pelos aplausos e os elogios desse mundo, que caia por terra tudo isso, para que nós possamos compreender que Deus eleva o humilde, Deus eleva o humilde, e essa é a elevação que Deus quer nos dar, é diante da presença dEle. Como é bom se aproximar de uma pessoa humilde, como é gracioso estar ao lado de uma pessoa humilde, de uma pessoa simples, de uma pessoa que não se ensoberbece, que não se autoproclama, se eleva. Como é bom estar ao lado de uma pessoa simples, de uma pessoa que sabe respeitar, de uma pessoa que sempre sabe o que falar e como chegar. Amém, Jesus. Nós temos, pode prestar atenção que a pessoa humilde sempre agrada, mas a pessoa soberba sempre afasta. Peçamos a Jesus hoje, a Sagrada Família de Nazaré, que nos dê a graça da humildade. Amém. Amém. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.